Olá, bom dia. Tudo bem por aí? Vamos para mais uma aulinha, com muita força e alegria. Vem comigo fazer oração, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Senhor Jesus. A aula vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos a trabalhar e a estudar. Abençoe a nossa sala, a nossa escola e o nosso lar. Que nós tenhamos aí um maravilhoso dia. Então, nós vamos começar hoje a nossa aula com a aula de português do grupo 7. Nós vamos para a nossa aula 3 do grupo 7. Então, pode abrir o seu livro aí na página 26. E olha o que a atividade já pede, ó. É hora de escrever. Então, vamos ver o que está falando aqui, ó. Na primeira parte da história de Luiz, você leu que ele é um garoto muito esperançoso e que torcia para chover todos os dias. Agora, leia a continuação da história e veja o que aconteceu. Então, vocês estão lembrados que nós lemos a primeira parte da história do Luiz, que esse texto Chove Chuva? Para quem não lembra, essa história está na página de. Não, peraí. Espera aí. Ia falar 17, mas é 17, não é. 17 foi a última. Deixa eu achá-la aqui. Só um minutinho. Página 10, tá? Para quem não lembra, se quiser lembrar, leia novamente a página 10, que é a primeira parte da história do Luiz, do texto Chove e Chuva. Agora, aqui na página 26, nós vamos dar continuidade na parte 2. Então, preste atenção na leitura que eu vou fazer para vocês, porque depois vai ter algumas atividades aí a serem realizadas. Chove Chuva, parte 2. Já entrando na adolescência, viu seu pai cair e fazê-lo como testemunha. Em mais um dia de sol inclemente, caiu de fome, de sede e de cansaço. Olhava para os dias à sua frente e queria que tivesse sido ele. Na penúria que se avizinhava, seguiram ao oeste, de burro, de carona, de ônibus, de barco, no que lhe emprestassem a pena em um lugar no trajeto. Ouviu dizer, veja, o que não é a comunicação boca a boca, que havia emprego na tal Zona Franca. O rio, que parecia o mar, a água para todo canto. Logo arrumou uma vaga numa indústria de lá. Vamos para a página 27 continuar. No fim do dia, quando a chuva é obrigatória, já no ônibus voltando para casa, abria a janela. Queria o toque do pingo grosso e farto em sua mão. Fechava os olhos e sorria. Visse, mainha, como choveu? E a mãe, cheia de ternura, respondia: Coisa linda de se ver, meu filho. Quando ainda havia chuva em sua chegada, sentava à pequena janela de frente para a rua e nada falava, mãos dadas e sorrisos aliviados. Belo dia, lá sentados, resolveu falar. Mainha, a senhora já ouviu falar de Londres? O que é isso? Londres, mainha, na Inglaterra, lá na Europa. O Tino, amigo meu da fábrica, me falou de lá. E, e aí ele falou que lá quase não sai sol. Parece que fica nublado o tempo inteiro e chove o tempo todo. Olha só. Então, dá para entender que parece que vai ter uma terceira parte aí dessa história, hein? Mas vamos lá, vamos conversar sobre a segunda parte. A primeira coisa, vamos falar sobre o vocabulário. As palavras que são citadas aqui, que estão grifadas,
e que não é tão comum assim, né, para que a gente ouça. Então, ó, boca a boca quer dizer realizado oralmente de uma pessoa para outra. Inclemente, difícil de ser suportado, duro e rigoroso, penura, extrema pobreza e miséria. Então, vamos conversar sobre o texto. Aqui não tem conversa sobre o texto, achei que tivesse. Mas vamos lá, pessoal. Olha só. Aqui na segunda parte aqui da história, então, vamos voltar aqui. A gente consegue perceber aí, né, que a família do Pedro já estava bem cansada de toda essa situação da seca, né, da pobreza. Então, eles resolveram mudar de vida. E aí eles mudaram para um outro local, para uma outra cidade, possivelmente, pelo que se dá a entender aqui, é para uma outra região, né? E lá ele estava encantado, porque o que acontecia lá? Sempre tinha chuva. Então eles ficavam maravilhados de presenciar isso. E realmente eles davam muito valor à chuva, porque eles já viveram no lugar onde a chuva não é tão comum assim. E eles sabem o quanto que é difícil essa situação aí da seca. E aí vamos aqui para a página 28. Ó. Para resolver o exercício, releia a história e complete o diagrama a seguir com as informações necessárias. Então vamos lá. Indique qual foi a pergunta feita por Luísa, sua mãe. Descreva como era a terra em que Luiz morava quando criança. Escreva alguns trechos que mostrava que Luiz gostava da chuva. Identifique se chovia com frequência no lugar para onde Luiz se mudou. Demonstre como eles fizeram para colocar em prática a decisão que tomaram. Indique o que o Luiz e sua família decidiram fazer quando a penura, né, se aproximar. Então, nós vamos ter que responder aí e nós vamos precisar tirar essas respostas lá do texto. Nós não vamos inventar da nossa cabecinha. Nós vamos estar procurando lá no texto, tá? Essas respostas aí para que vocês possam completar. Então, vamos lá, vamos começar aqui, ó, no descreva, né? Como era a terra em que Luiz morava quando criança? Vamos lá. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Já entrando na adolescência, vamos ver se está aqui ou se está na primeira parte, ó. Na penura que a vizinhança seguia a oeste de não, vamos já entrando na adolescência, viu seu pai cair e fazê-lo como testemunha em um dia do sol inclemente. Aqui nós vamos ter que procurar, na verdade, lá na página, na história 1, né? Porque na história 1 já está no meio da história aqui, que já falou, no caso, como que era a terra lá do Luiz. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Nós temos que ir lá na história 1, lá na página 10. Vamos lá na página 10, pessoal. Vamos ver se a gente vai encontrar lá. Todo mundo na página 10 junto comigo. Vamos voltar. Achei. Ó. Vamos ver então aonde que a gente encontra, né? Logo cedo, uma chuva muito pesada, vamos ver, torcia para todos os dias chover, lhe agradava o cheiro da chuva. No sertão do Nordeste, o sol castigava a plantação e quem dele vivia. Tá vendo aqui? Aqui a gente já consegue entender o quê? Qual que é a parte do texto, né? Como que era ali a terra que o Luiz morava. Mas eu vou fazer uma outra coisa. Ao invés da gente ficar procurando, ter que ficar indo e voltando, vamos lá. Nós já lemos a parte 1 e já lemos a parte 2. Então, nós vamos responder com as nossas palavrinhas, tá? De acordo com o texto, é lógico. Nós não vamos inventar nada, mas nós vamos trabalhar, treinar essa escrita,
certo? Então, o que vai acontecer aqui? Ao invés de a gente ficar voltando na página 10, voltando na página 27, o sistema da Tia Dani pode ficar muito pesado aí e pode dar problema que eu não consegui finalizar essa gravação. Então, vamos conversar. Primeiro, então eu vou explicar e vocês vão escrever na forma de vocês, tá? O que vocês entenderam, vocês vão escrever. E está aqui. Nós vamos falar sobre como era a terra em que o Luiz morava quando criança. Então, lá na parte 1 da história, quando a gente leu, a gente conseguiu perceber que o Luiz, ele morava lá na região, uma região muito seca, né? Lá na região, se não me engano, do Nordeste, não é isso? E lá, o que acontece? Lá a chuva não é tão comum. Então, pouco se chovia, o solo acabava sendo um solo duro, e aí as plantações, né, as plantas, elas acabavam, não eram todas as plantas que germinavam legal. Lá, raramente a chuva chegava, e também a terra em si, ela ficava muito castigada. Então, o que acontece? A situação de pobreza lá acabava sendo grande, porque eles não tinham muita possibilidade para fazer plantações, até para comer. Então, o local que ele morava ali, de criança, era um local muito seco, né, com muito sol e pouca chuva. Então, você vai escrever isso que eu expliquei aqui com as suas palavrinhas. Conforme for, volta o vídeo aí, e aí vocês ouvem a tia Dani falar novamente, tá? Então, vai lá. Aí nós vamos vir aqui, ó. Indique. Qual foi a pergunta feita por Luiz para sua mãe? Então, já que na página 27, né, o Luiz ele fez uma pergunta para a mãe dele. Qual foi a primeira pergunta que ele fez ali no texto para a mãe dele? Ele perguntou para a mamãe se ela já tinha ouvido falar da onde, né? De que cidade? Dá uma olhadinha lá na página 27 que tá fácil. É a primeira pergunta. Ele fala: mamãe, você já ouviu falar? E fala o nome lá do local, tá? Ache, põe aí. Depois, nós temos aqui, ó. Escreva alguns trechos que mostram que Luiz gostava da chuva, tá? Então, se eu não me engano, também vai estar lá na. Deixa eu ver se aqui tem, ó. Teria que ser lá na página 10. Então, lá na página 10, para eu não ter que ficar voltando lá para o meu sistema não carregar muito, tem algumas partes, se vocês olharem lá, que ela vai falar, né? Que o Luiz, ele torcia para chover todos os dias, porque na primeira parte do texto ele ficou muito feliz, né? Quando aconteceu a chuva ali. Então, ali naquele momento, ele já demonstra que ele gosta da chuva, ó, que o Luiz, ele torcia todos os dias para chover, né? Que agradava o cheiro da chuva. Se você ler de novo na página 10, você vai ver que vai falar que a ele agradava o cheiro e o barulho da chuva. E ele ficava observando isso pela janela. Olha, gente, imagina como que é difícil a vida desse pessoal aí do sertão aí, né? Ficar sem chuva realmente. O barulho da chuva também é uma parte lá da parte 1 que mostra que ele gosta muito da chuva. Então dá uma olhadinha lá no texto da página 10 que vocês vão encontrar essas partes que falam isso. Aí você vai escrever umas duas pelo menos, tá bom? Que fala ali que ele ficava torcendo para chover todos os dias, que ele gostava do cheirinho da chuva, né? Que ele gostava do barulho da chuva que escorria pela janela. Não é isso? Então, tá bom. Aí nós temos aqui, ó, indique se chovia com frequência no novo lugar para onde Luiz se mudou. E aí, a história nós acabamos de ler. Chovia com frequência? Sim, né? Se nós voltarmos aqui, vai falar, ó. No fim do dia, quando a chuva é obrigatória, ou seja, todo final da tarde, aí final do dia, eles já sabiam que ia vir uma chuvinha gostosa, tá? Então, essa parte do texto aqui já prova, né,
que a chuva acontecia com frequência no novo lugar. E aí nós temos o demonstre, né? Demonstre como eles fizeram para colocar em prática a decisão que tomaram. Então, quando eles resolveram ali, né, que eles viu que o pai dele caiu de fome, que realmente não tinha como continuar, o que que ele fez? O que que eles fizeram? Eles resolveram mudar, que fala aqui, ó, na penúria que se avizinhava, seguiram para o oeste, de burro, de carona, de ônibus, de barco, no que lhe emprestasse a pena e um lugar no trajeto. Então, essa parte aqui, pessoal, esse segundo parágrafo, até no trajeto, é a parte que demonstra, né, o que, que eles fizeram para poder trocar aí de região, né? Viver uma nova vida. E aí nós temos a última pergunta, ó. Indique o que Luiz e sua família decidiram fazer quando a penúria se aproximou. Vamos lembrar o que é penúria? Ó, penúria, extrema pobreza e miséria. O que eles decidiram fazer, pessoal? Decidiram mudar, né? Eles decidiram mudar, seguir lá para o oeste. Saíram daquela região e foram lá para a região do Nordeste, do Oeste, tentar uma nova vida. Então, preenche tudo direitinho aqui. Feito isso, vocês vão aqui para a página 29. Então, vamos lá. Agora que completou o diagrama, que é o que nós acabamos de fazer, você deverá escrever mais informações sobre Londres, como se Luiz estivesse contando mais novidades sobre esse país. Para isso, lembre-se de tudo o que sabe sobre Londres. Caso não se lembre de nenhuma informação, faça uma breve pesquisa. Continue o texto a seguir, considerando as novas informações. Depois de uns segundos, a mãe lhe segurou a cabeça, deu-lhe um carinhoso beijo na testa e o fez deitar na cabeceira do seu ombro. E mais não disseram. Olha só, vocês vão fazer a continuação da história. Lembra que eu falei, acho que vem mais por aí? Na verdade, esse vem mais é vocês. Vocês vão fazer uma pesquisa agora, pode ir lá no Google, né? E vai perguntar como é Londres, né? Como é a vida em Londres, como é a temperatura, né? O clima em Londres. E aí, pede o videozinho, né? Que eu sei que vocês gostam de bastante coisas visuais. E aí vocês vão assistir algumas informações. Feito isso, você vai escrever aqui como é Londres, como é a vida em Londres, como é a plantação, como é o clima. Você vai fazer um textinho, como se o Luiz estivesse contando para a mãe dele como é lá o país que ele comentou para a mãe, se ela já tinha ouvido falar, tá? Então, vai lá tirar algumas informações, porque é muito importante aí nós aprendermos e conhecermos um pouquinho mais. E depois, aqui, né, no exercício número 3, fala que você podia fazer uma ilustração do lugar da onde que o Luiz morava quando criança e desenhar o local, né, novo ali que ele está morando agora. Então, essa aqui eu vou deixar à vontade. Quem quiser fazer, tudo bem. Quem não quiser, tudo bem também, tá? Aí nós vamos para a página 30, ó. Interpretando o gênero lenda, Pumba Meu Boi. Então vamos ver essa lenda do Pumba Meu Boi, hein? Para começar, em capítulos anteriores você e sua turma conheceram um pouco da drama da seca, vivido em algumas regiões do nosso país. Descobriram também que a região do Nordeste traz bonitas e importantes manifestações culturais, como música e dança e as festas. A cultura nordestina é bastante diversificada. Os costumes e as tradições muitas vezes variam de um estado para o outro. Até o jeito de falar pode ser diferente. O Bumba Meu Boi Bumbá é uma festa folclórica mais tradicional do nosso país. Ela acontece em diferentes épocas do ano, em diversas regiões brasileiras. Por esse motivo, a história muda de região para outra. Agora você vai ler uma das versões mais conhecidas. Então, ó,
Vocês até fizeram na aula de artes também, né? Sobre o boi bumbá aqui. Então vamos conhecer uma das lendas, né? Do boi bumbá. Vamos lá. Vamos aqui na página 31. A lenda do bumbá, meu boi. Eu vou ler aqui do meu livro, tá? Eu acho que às vezes é mais fácil. Vamos lá. Conta a lenda que um casal de escravos, Catirina e Francisco, trabalhava para um fazendeiro muito rico, que possuía milhares de bois. Porém, havia um boi do qual o fazendeiro gostava muito, por ser ele muito forte e vistoso. Certo dia, Catirina descobre que está grávida e conta ao Francisco. Com a notícia, mãe Catirina também diz que está com um desejo enorme, o de comer a língua de boi. Pai Francisco, ao mesmo tempo que fica muito feliz com a notícia do filho, também fica preocupado. Já sabe que não tem dinheiro para comprar um boi para satisfazer a vontade da mulher. Com medo de a esposa ficar doente de vontade, Francisco vai ao pasto durante a noite e, sem perceber, mata justamente o boi de que o senhor da fazenda mais gostava. Assim, satisfaz o desejo da esposa. No outro dia, ao andar pelo pasto, o senhor da fazenda não acredita no que vê. O boi mais bonito da fazenda tinha sido morto. Desesperado, ele pede a todos que os ajudem. Francisco fica sabendo o que tinha feito e se arrepende. Procura um pajé que possa ajudá-lo e que traga o boi à vida. Isso acontece e o senhor da fazenda fica muito agradecido a Francisco. E o mesmo sabendo o que tinha acontecido, perdoa o casal e todos celebram a volta do animal. Então, ó, essa aqui é a lenda aqui do boi bumbá, é uma das mais conhecidas, tá? Então vamos no Saiba Mais, ó. O Festival Bumbá Meu Boi é comemorado em várias regiões do país. No entanto, é no Festival de Paratins, na Amazônia, que acontece uma das maiores festas. Ela ocorre entre os meses de junho a julho. Reúne mais de 50 mil pessoas que assistem à disputa entre os bois, caprichoso e garantido. Agora sim, né? Nós vamos conversar um pouquinho aí sobre a história, sobre a lenda do meu boi bumbá. Fala para mim aí, pessoal, vocês já tinham ouvido falar na história do boi, do Bumba Meu Boi? Sim ou não? Você conhece outras lendas ou histórias regionais? Você tem acesso aí a outras lendas? E você acha que é importante comemorar e relembrar as tradições regionais? Por quê, pessoal? Por que é importante? Olha, é muito importante a gente comemorar as tradições regionais. Sabe por quê? Quando a gente faz essa comemoração, nós estamos reforçando ainda mais a cultura do nosso povo. Lembra que todos nós temos uma história, né? E a gente não pode deixar essa história, essa cultura morrer. A gente tem que sempre deixar ela viva, valorizar, porque isso faz parte da nossa história também. Então, quando a gente faz essas comemorações nesse sentido, a gente deixa na memória, né, sempre viva essa cultura importante aí, que faz parte da nossa história, das tradições da nossa história, como se formou aí o nosso povo, né? Então é muito importante nós comemorarmos sim, para que a gente possa sempre lembrar sobre isso. Vamos no Ative a Memória. O texto lido é considerado o quê, pessoal? Perguntar. Uma história passada oralmente entre gerações que fala de um fato fantástico como lenda. B. Uma história para divertir com as histórias em quadrinhos. C. Uma história que narra episódios com personagens encantados e maravilhosos com contos de fada. D. Uma narração breve, como as fábulas, cujos personagens são animais que pensam, agem, sentem. Que tipo de história que é essa aí, hein? Opção A, B, ou C ou D? Olha que nós acabamos de falar, hein?
Número 3. De acordo com a história que você leu, escreva sim ou não nas seguintes afirmações. Então, vamos lá. As personagens principais da história são Catirina, Francisco e o Senhor da Fazenda e o boi? Sim ou não? Escreve aí. Francisco mata o boi para fazer uma festa para outros escravos? Sim ou não? O senhor da fazenda aceita a morte do boi e enterra no pasto? Sim ou não? Francisco ajuda o senhor da fazenda a recuperar o boi levando a um pajé? Sim ou não? Quem está na dúvida, lê lá de novo, hein? 33. Corrija as afirmativas em que você assinalou não. Eu não vou comentar essa agora, porque senão eu dou a resposta. No dia da correção a gente verifica, tá? Então, o que você colocou não lá, você vai escrever certinho aí. 5. Além do ocorre em um tempo em que existiam senhores e escravos. O que você sabe sobre essa época? Se necessário, faz uma pesquisa. Então, essa é uma resposta pessoal. Ontem, na nossa aulinha de história, a gente começou a falar um pouquinho aí, né? Sobre os senhores. Lembra dos senhores do engenho? E os escravos, como que acontecia a vida lá, né? Desse pessoal dessa época aí que existiam os senhores dos engenhos, os escravos, como que é? Escreve aí um pouquinho sobre isso. Você acha que o senhor da fazenda agiu corretamente ao perdoar o casal? Você acha que ele fez certo em ter perdoado? Por quê? Escreve também para mim. Página 34. Complete o diagrama com nomes de alguns estados brasileiros onde acontece a festa do boi bumbá. Aqui eu vou ajudar vocês, tá? Porque aí vocês podem ficar com dúvida. E aí, então, a tia Dani vai ajudar, porque eu sei que vocês ainda não têm. Não foi detalhado a fundo, né? Gravada e todos já vocês já viram, lógico, quais são todos os estados brasileiros. Mas vocês ainda não viram o suficiente para ter já gravado tudo certinho, né? Então vamos na A. Vamos lá. Neste estado, a festa é chamada de boi bumbá. 8 letras, 4 vogais e 4 consoantes. Letra inicial é a letra A. E aí? Ó, vamos tentar aqui então. Vamos comigo, ó. A. Se ficar feinho aqui, vocês fazem bonitinho aí, tá? A, ma, zo, nas. Olha aqui, ó. Amazonas. Olha o Amazonas aqui, ó. Então, letra. Começa com a letra A. Vendo? Amazonas, ok? Então, vamos lá para a pergunta B. É chamada de boi-galemba neste estado. E seu nome é formado por 4 palavras. A primeira palavra é rio. E aí? Qual dos estados aí que tem 4 palavrinhas e começa com rio? A gente já pode entender que é aqui, ó. Que dá para escrever, ó. Rio. E aí? Acha que no mapa, aonde que tem um estado aqui que começa com rio? Cuidado, hein? Acha aí. Olha aqui, ó. Ah, peraí, não é esse não. Aqui. Vamos ver que nem eu tô achando ele aqui. É que aqui, vamos ver, o Acre, Roraima, Mato Grosso, Maranhão. Aqui, ó, achei. Tá vendo, ó? Vamos lá, ó. Rio. Aí vai escrever, ó. Grande do Norte. Olha onde fica, ó. Tá? Vou fazer assim para que vocês consigam identificar no mapa aonde que está no nosso Brasil. Então, ó, Rio Grande do Norte. Faz bem bonitinho com a sua letra aí.
Depois nós temos a pergunta C. Cavalo marinho é como a festa é chamada neste estado, cujo nome tem 4 sílabas, sendo a terceira a vogal I acentuada. Nossa, pessoal, 4 sílabas. Que estado será que é esse, hein? E tem a vogal I acentuada? E aí? Aonde que tem aí um estado que tem 4 sílabas e tem a vogal I acentuada? Ah, aqui, ó. Piauí, mas não é, porque, ó, não cabe aqui. Vamos ver. Tã, 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 tã. Aqui, que piquititito. Olha ele aqui, ó. Paraíba. Tá? Então, escreve aqui, ó. Paraíba. Fizemos a C. Vamos para a D. Neste estado, a festa é chamada de Boi Pintadinho. Há 3 palavras no nome. A última palavra é o nome de um mês. Essa tá bem fácil, né? Qual é o estado que tem o nome de um mês no final? Ó, é o estado do Rio de Janeiro. Olha aqui o Rio de Janeiro, minha gente. Vamos escrever aqui, ó. Rio de... Aí você vai escrever, ó. Janeiro, tá? Aqui, ó. Rio de Janeiro. Escreve aqui certinho, tá? E aí nós vamos para aí, que é a última. É chamada de boi-mamão neste estado, que fica na região sul do país. O nome é formado por 2 palavras e a sigla é SC. SC, que tem sigla, que fica lá no sul. Quem que é? Dá uma olhada aí no mapa. O que vocês acham, pessoal? Vou mostrar, ó. Santa Catarina. Então, vocês vão escrever aqui, ó. Santa Catarina. Só olhar aqui, certo? Então, ó, aqui nós estamos vendo alguns estados: Amazônia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Olha que legal. Vamos para 35 e a última de hoje, gente, português pelo menos. Então, vamos lá. Considere a lenda do Bumba Meu Boi lida na sala de aula e organize na ordem correta, numerando os acontecimentos. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frases, tá bom? Essas frases elas estão embaralhadas. Você vai organizar. Qual que é a primeira parte da história de todas essas aí? Lê. Aqui você acha que a primeira parte da história você vai pôr 1. E depois da primeira parte, nós temos a segunda. O que aconteceu depois da primeira? Vai por 2. E depois 3, e assim por diante, tá? Você vai organizar os acontecimentos na ordem correta. Primeira parte, segunda, terceira. Lógico, né? Que aqui está escrito de uma forma resumida. Lá no texto está bem mais detalhado. Mas se você tem dúvida, leia o texto, a lenda novamente. E aí você vem organizar aqui. São 7 partes, tá? E você vai organizar direitinho, qual que é a primeira, segunda, terceira, quarta, até chegar na 7ª, tá? Professora, tem que estar em ordem crescente? Não, tá tudo embaralhado, ok? Então, vai lá. E aí, a gente encerra a nossa aulinha de português por hoje, né? Depois, quando nós fizermos a correção aí, você vai verificar se você está com a memória boa aí. Ontem, a Rafa e o Matheus mostraram que estão com a memória boa, hein? Conseguiram memorizar direitinho ali a sequência das cores. Ó, meus queridos, grande beijo para vocês, viu? Vamos lá para a próxima aula.